Vamos continuar louvando ao Senhor nessa manhã com Salmo 119, versículos de 33 a 40. Aleluia. Então, juntos, vamos ler essas palavras como se fôssemos nós orando ao Senhor, cada uma delas. Amém? Oremos juntos, então, no Salmo 119, de 33 a 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não há cobiça. Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Aleluia. O versículo que nós vamos meditar hoje no Salmo 119 chama a palavra de Deus de, repita, mandamentos. Glória a Deus. Mandamentos, inclusive na língua hebraica, mandamentos não é masculino, é feminino. Feminino. Mitzvah, feminino. E em português também poderia ser feminino, porque poderia ser ordenanças. Ordenanças ou simplesmente ordens. Na palavra de Deus, Ele nos deu as suas ordens. Por quê? Porque ordens tem tudo a ver com ordem, com vida ordenada. Paulo disse em 1 Coríntios 14 que o nosso Deus é Deus de decência e ordem. Exatamente o oposto do que a gente vê no mundo, cheio de indecência e desordem. Deus é Deus de decência e ordem. Um dos aspectos da santificação é Deus ordenando a nossa vida. É Deus colocando ordem na nossa vida. Vamos dar uma palavra mais fácil ainda? É Deus organizando a nossa vida. Deus quer organizar a sua vida. Deus não quer que a sua vida desorganizada. Deus não quer a sua vida desordenada em nenhum sentido. Começando, é claro, do sentido mais necessário, espiritual. Deus não quer ninguém espiritualmente desordenado, desorganizado. Deus nos quer espiritualmente organizados, espiritualmente ordenados, em estar em ordem com a sua vida espiritual. Coloca todos os outros aspectos da sua vida também em ordem. Mas quando a sua vida está em desordem espiritual, todos os demais aspectos da sua vida também sofrerão consequências dessa desordem. Deus não quer pessoas desordenadas, não quer filhos desordenados, desorganizados. Vamos usar outra palavra? Deus não quer filhos indisciplinados. Os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, é para disciplina dos seus filhos. Deus não é um pai relapso. Pais relapsos não disciplinam seus filhos. Deixam eles na vontade deles, e a vontade deles é carnal. A vontade deles leva à perdição.
A vontade deles combina com a desordem do mundo. Não, pais têm por obrigação disciplinar os seus filhos na disciplina do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor, nas ordens do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Existe uma grande diferença entre paternidade e paternalismo. Pais maus, quando eu falo pais aí, né, é pai ou pai e mãe, pais maus na disciplina dos seus filhos são pais paternalistas. Pais paternalistas pensam que vão ganhar o apreço dos seus filhos, vão ganhar como recompensa, tá? Vão ganhar como recompensa aí o amor dos filhos, a obediência dos filhos, sendo paternalistas com eles. O que é ser paternalistas? Paternalistas é não disciplinar os filhos e, ao invés de não discipliná-los, né, enche a eles do que eles querem, dá para eles o que eles querem, faz todas as vontades deles, não diz não para eles. Deus é pai e Ele não é paternalista. Se você começar pelos 10 mandamentos escritos em Êxodo capítulo 20, depois em Deuteronômio capítulo 5, são 10 mandamentos. E 8 desses mandamentos começa com não. Pais paternalistas não sabem dizer não para os seus filhos. Só sim, 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 pensando que com isso está ganhando esses filhos. Está perdendo esses filhos. Porque estão sendo criados sem disciplinas, e um dia as rédeas não estarão mais em suas mãos, e você vai dizer, não sei como meu filho virou isso. Ah, eu vou te dizer por que seu filho virou isso. Você não o ensinou na palavra todos os dias, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, para sentar com seu filho pelo menos 2 vezes por dia, logo ao amanhecer e logo ao anoitecer, sentado em tua casa e colocando na cabeça dele, inculcando nele a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. É assim que se disciplina filhos. E os mandamentos de Deus, muitos deles dizem não. Em 10 mandamentos, 2 são positivos, o que fazer, e 8 são negativos, o que não fazer. Faz um teste comigo aí, fala 8 nãos aí, vai lá. Não, só o não, só o não. Não. E não. É isso que Deus, é assim que Deus educa seus filhos. Deus educa seus filhos dizendo não, não, não. Ai, que dozinha de dizer não, ele vai ficar chateado comigo, né? É assim que disciplina, é assim que Deus nos disciplina. Depois você lê em Hebreus capítulo 12, que Deus castiga todo aquele que Ele recebe por filho. E se alguém ficar sem castigo, ele não é filho, é bastardo. Os que estão sem castigo, agora estão rindo, mas ai de vós que agora rides, porque chorareis e lamentareis, porque o castigo vai ser eterno. Os que recebem castigo hoje para disciplina, choram, a gente chora debaixo do castigo. Choram, benditos vós que agora chorais, porque sereis consolados. Quando chegarmos no lugar preparado para nós, onde toda lágrima será enxugada de nossos olhos, porque toda a disciplina operou de tal forma que o Senhor conseguiu então completar em nós a obra da santificação. Aleluia. É isso, mas agora
Estamos debaixo de vara, debaixo de chicotadas, debaixo de disciplina. Mas quem segura o chicote verdadeiramente nos ama. Quem ama disciplina. Quem poupa a disciplina pensando que isso é amor, isso não é amor, isso é negligência. O amor disciplina. Quem ama corrige, quem ama disciplina. Quem ama fala a verdade para as pessoas a quem ama, e a verdade é a palavra de Deus, com todas as suas ordens, com todos os seus mandamentos, para a nossa santificação. Glória a Deus. Muito bem, a palavra então será chamada aqui neste capítulo, aliás, neste versículo, de mandamentos. O versículo 35, que é o que nós vamos meditar hoje, o título é, diga, guiados no caminho. Olha, existe uma coisa terrível na natureza humana, por causa do pecado. A natureza humana infectada pelo pecado não gosta de ninguém dizendo a eles o que fazer. Não gosta de ninguém tentando guiá-los. Não, eles querem isso desde criança, hein? Eles querem se sentir sozinhos, eles querem se sentir autônomos, donos de si mesmos. Eles querem decidir onde vão, que passos dar, que decisão tomar, que escolhas fazer. Não quer ninguém dando orientação, não quer ninguém dando conselho. Sou eu quem escolho, porque a vida é minha. Não quero ser guiado por ninguém, não. Eu mesmo me guio. Eles falam isso numa expressão: eu sou o dono do meu nariz. Eu vou onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, sou eu quem escolho. É assim que vivem todas as pessoas perdidas no caminho largo, cujo fim é a perdição eterna, e não sabem que neste caminho largo elas estão sendo não guiadas, mas manipuladas por Satanás, o príncipe desse mundo, que está levando essas pessoas a andar, Efésios 2:2, no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que são essas pessoas. Porque desde criança, as crianças já manifestam assim, resistência à obediência e tendência à desobediência natural, porque o pecado habita nelas. Quem obedece está sendo guiado por quem o obedece. E quem não quer ser guiado vai para a rebeldia, vai para a desobediência. Tá? Vai para a desobediência. João 3,36 está escrito que aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho é Jesus, Jesus é o caminho. O que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, pessoas não convertidas não gostam de ser guiadas, porque elas mesmas pensam que são somente elas quem têm o direito de guiar a sua própria vida, e estão guiando a si mesmos para o abismo da eterna condenação. E pessoas verdadeiramente convertidas são pessoas que entregam a direção da sua vida para o Senhor. É Ele quem vai guiar. No seu carro, você não senta no volante para guiar o carro. Quem tem que estar no volante da sua vida é o Senhor. Senão não adianta chamá-lo de Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muita gente diz Senhor, Senhor, mas continuam eles mesmos guiando a sua vida, eles mesmos dirigindo
a sua vida, não confiam em Deus para guiar a sua vida, não confiam em Deus para dirigir a sua vida. Acham que Deus não está habilitado para dirigir a sua vida. E se acham muito habilitados para dirigir a própria vida. Nenhum de nós é habilitado para dirigir a própria vida. Se você tomar o volante, vai ser acidente trágico na certa. Só Deus é habilitado para dirigir a nossa vida. Quando entendemos isso, nós nos rendemos, isso é rendição, nos rendemos ao Senhor e falamos: Senhor, eu não quero mais dirigir a minha vida, eu quero que Tu dirijas a minha vida. Porque tudo que eu fiz dirigindo a minha vida foi quebrar a cara. Então eu não quero mais dirigir, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. E aí você vai ver tudo dar certo. E aí você vai ver bondade e misericórdia te seguirem por todos os dias da tua vida. Porque o Senhor está no controle, o Senhor está na direção, o Senhor é quem está te guiando. Tá? O Senhor é quem está te guiando. Só que o jeito de Deus nos guiar não é assim, você não faz nada e Ele está guiando. Não é assim. O jeito de Deus te guiar é ensinando a você como se conduzir, ensinando a você como se comportar. E esses são os ensinamentos bíblicos. A palavra de Deus mostra para você como você deve se comportar. Deus não vai pegar o seu pé e fazer você dar o passo, não. Ele vai dar a ordem para você, o mandamento para você, a ordenança para você. É esse passo que você tem que dar. Agora você dá o passo. Eu te guio, te ensinando, mas quem vai caminhar é você, que vai dar cada passo. E para dar os passos obedecendo a palavra, para dar passos em obediência à palavra, você precisa se esforçar. Porque conforme a sua natureza humana, tá, é fácil dar passos fora da palavra, porque isso é de acordo com a natureza humana. É ladeira abaixo. É a tendência natural. Agora, para dar passos de acordo com a palavra, não está de acordo com a sua natureza humana. Você tem então que imprimir esforço para isso. E foi esse esforço que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 12. Que o reino dos céus é conquistado por esforço. E os que se esforçam o conquistam. Tem que haver esforço. Então, voltando à analogia do carro. Não, Deus não vai sentar no volante da sua vida. Ele vai deixar você no volante. Só que você não vai conduzir esse automóvel que é a sua vida para onde você quiser. Você vai conduzir esse automóvel para onde Ele te mandar. Para onde Ele te mandar. É assim que Ele nos guia, e os verdadeiros filhos de Deus são guiados no caminho, na verdade e na vida que é Jesus, a palavra de Deus. Bom, no versículo, o salmista orou assim, na nossa tradução em português: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Vocês? Muito bem. Não está muito diferente do texto em hebraico, só algumas pequenas diferenças, vamos ver aqui. Em hebraico nós temos Hadriheni binitiv mitzvoteiha kivo hafatisti. Em letras em português, primeira palavrinha lá em cima, diga Hadriheni. Isso. Hadriheni está como em português. Pedindo a Deus, guia-me. Hadriheni, guia-me. Né?
Hadri Derer. Hadri Reni, guia-me, no teu caminho, guia-me. Segunda palavra, diga, binitive. Binitive é no caminho. Guia-me no caminho. Guia-me no caminho. Tem uma outra palavra que o Hadri Reni, a primeira palavra, significa, que é também, não é só o verbo guiar, é também o verbo encaminhar. Encaminha-me. Encaminha-me. Mas é que fica assim em português, não é estranho, né? Encaminha-me no teu caminho, então fica bom. Guia-me no teu caminho, tá? Guia-me no caminho. Próxima palavra, diga, mitzvoteira. Aqui está correto, dos teus mandamentos. Então, guia-me no caminho dos teus mandamentos, tá? Ou encaminha-me no caminho dos teus mandamentos. Aí na última linha tem com um hífen, diga, kivo. Kivo é porque nele. Porque nele, o porquê, o que e o vô é nele, porque nele, nesse caminho, última palavra, diga, rafatisti. Rafatisti é, eu me deleito, no teu caminho eu me deleito, porque nele, nesse caminho, no caminho dos teus mandamentos, eu me deleito. Em português colocou eu me comprazo, né? Comprazo, ou seja, pode ser também eu tenho o meu prazer. Ou seja, uma pessoa convertida, o prazer dela não está mais no mundo e em nada, absolutamente nada do mundo, porque a pessoa convertida já sabe, de 1 João 2, de 15 a 17, que quem ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que significa o amor do Pai não está nele? Tem gente que interpreta errado essa frase. Significa que o Pai não o ama. Ele não está no alvo do amor de Deus. Ele está no alvo da ira de Deus. Quem ama o mundo, Deus é irado com ele. Quem ama as coisas do mundo, Deus é irado com ele. Por quê? Porque tudo, pode generalizar, não há exceção. Tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, está passando, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse caminho, diz em outro versículo aqui de um outro salmo, o salmista orando, o teu caminho, Senhor, é caminho de santidade. Por isso esse caminho pelo qual o Senhor nos guia, é o mesmo caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, e é o mesmo caminho que ele disse em Mateus 7, 13 e 14, o caminho apertado. Não é fácil andar nesse caminho, são poucos que conseguem, só os poucos escolhidos conseguem, mas o fim dele é a vida eterna. É a carreira que nós temos que percorrer, Hebreus 12, 1 e 2, percorramos a carreira que nos está proposta, vamos nos desvencilhar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho. Glória a Deus. Muito bem. Em português, então, eu coloquei assim em português para ficar mais fácil. O encaminha-me e o guia-me, eu coloquei, faz-me andar no caminho dos teus mandamentos, porque nele eu me deleito. Repita.
Aleluia. Glória a Deus. É uma coisa tão paradoxal a gente entender que, pense bem, ao mesmo tempo que Deus quer que nós demos os passos certos, Ele nos guia, Ele nos ensina nesses passos certos, mas Ele também não fica esperando somente que nós, com a nossa própria força, com o nosso próprio esforço, demos esses passos. Não. Ele faz algo misterioso dentro de nós. A palavra age de uma forma misteriosa dentro de nós que, de repente, a gente começa a... Puxa, eu sei que eu estou me esforçando para dar esse passo, mas não tem só força minha aqui não, tem força de Deus aqui dentro de mim, de alguma forma. Deus fez alguma coisa que eu estou conseguindo dar esse passo. Porque se fosse só por mim, não conseguiria. Se fosse só pelo meu esforço, não conseguiria. Deus está fazendo algo dentro de mim. Isso não nos anima? Isso não nos alegra saber que Deus está ter a experiência sensível de que Ele está fazendo algo dentro de nós e nos levando a conseguir, somando com isso o nosso esforço, a conseguir dar passos certos, porque Ele está nos fazendo andar no caminho dos seus mandamentos, no caminho da sua palavra. E isso produz em nós então esse deleite. Por isso que se uma pessoa, olha só, que coisa triste, se uma pessoa se desvia do caminho por 1 milímetro que seja, ele já não vai sentir essa alegria dentro dele, esse deleite dentro dele, esse prazer dentro dele. Não, eu estou dando passo errado. Eu estou dando passo errado. Não, eu tenho que voltar para o caminho. Eu tenho que voltar para o caminho. Eu tenho que ajustar a minha vida nesse caminho. Esse é o segredo, um dos segredos ou mistérios do reino de Deus. Tá? Do reino de Deus. Olha o que no mundo estão tentando fazer. Tem até muitas pessoas por aí hoje em dia que estão tentando reescrever a Bíblia de maneira diferente, estão tentando reescrever a Bíblia de tal modo que a Bíblia se ajuste às pessoas e se ajuste aos seus pecados. Isso vem aí pelo movimento chamado de inclusão, tá? Para incluir todo pecador no céu, para incluir todo pecador no reino de Deus. Então, não se prega mais arrependimento para eles, não. Se prega que Deus aceita eles desse jeito mesmo, porque Deus é amor, e eles então, tá? Podem ficar tranquilos, porque Deus faz a Bíblia se ajustar a eles. Isso é heresia. A palavra de Deus não foi revelada para ser modificada no sentido de se ajustar às realidades relativas de cada um, ao pecado de cada um, à carne de cada um, aos critérios do mundo e dos prazeres do mundo, para que esse Deus então seja aceito. Deus só é aceito no mundo se Ele aceitar também as pessoas no pecado delas, sem questionar o pecado delas, sem castigar o pecado delas, mas sendo paternalista, deixando elas livres nos seus pecados. Esse Deus, elas vão crer nele e vão gostar dele. Relativizando a palavra de Deus. A palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta. A palavra de Deus, ela nunca vai se ajustar à humanidade, nunca vai se ajustar aos homens. O homem que quiser ir para o céu, ele tem que ajustar a sua vida à palavra de Deus. É o contrário. Ajustar a sua vida à palavra de Deus. Opa,
Tudo que tiver na minha vida, na minha mente, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus sentimentos, nas minhas traduções, nas minhas tradições, na cultura que eu recebi, na formação que eu recebi, tudo que está na minha carne e que é contrário contra a palavra de Deus e que não se ajusta com a palavra de Deus, eu tenho obrigação de excluir isso da minha vida. O reino de Deus não é um reino de inclusão, ele é um reino de exclusão. Cidadãos do reino são cidadãos exclusivos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Deus não tem propriedade inclusiva, propriedade exclusiva. E essa propriedade é a propriedade citada por Paulo em 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele conhece a sua propriedade exclusiva e ele não inclui ninguém mais aí. Os demais ficam excluídos do reino. Excluídos do reino de Deus. Não adianta tentar incluir pessoas ajustando a Bíblia para justificar a inclusão dessas pessoas, que Deus não está incluindo no seu reino. Não. A Bíblia não se ajusta às pessoas. São as pessoas que têm que se ajustar à Bíblia. As pessoas que têm que se ajustar à palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita e ela não vai se ajustar às imperfeições. Nós somos imperfeitos, temos que nos ajustar à perfeição da palavra. Ajustar a nossa vida. E isso é um processo vitalício, um processo que vai durar toda a nossa vida, e até o fim da vida nós não teremos esse processo ainda completado aqui, nessa terra. Mas se perseverarmos até o fim, sendo como Jesus, obedientes até a morte, olha, no segundo que você fechar os olhos, tá? Olha, a morte não é uma coisa terrível, tá? O terrível é o medo que nós temos dela. O terrível é o que vem antes dela. A gente pensa aí como vai ser, como será. Isso que é terrível. Mas depois que ela acontecer, no segundo em que os seus olhos se fecharem para essa terra, você não terá mais pecado nenhum. Porque Deus vai naquele segundo completar essa boa obra que Ele começou na nossa vida. Ele completa, nos tornando completamente santos. Por isso que as almas dos irmãos, das irmãs, que já estão no paraíso, esperando a volta de Jesus, nós estamos esperando aqui na terra, eles estão esperando no paraíso, tá? Está todo mundo esperando, oh Jesus, vem logo, esperando a volta do Senhor, né? Essas almas no paraíso, elas já estão lá, sem nenhuma concupiscência, sem nenhuma tendência pecaminosa, sem nenhuma inclinação para o mal, para o pecado. Essas almas lá no paraíso, elas não têm mais nenhum pensamento errado, nenhum desejo errado, nenhuma vontade errada, nenhum sentimento errado. Está tudo certo com eles. Só aguardando a ressurreição, na vinda de Jesus, essas almas ganharão corpos novos, seus próprios corpos serão devolvidos e glorificados para habitar eternamente com Jesus no céu. Foi por isso que João escreveu, olha que texto precioso que resume isso que eu estou pregando nessa manhã. 1 João capítulo 3, de 1 a 3. Vede com que grande
grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conhece a Ele, não conheceu a Ele. Amados, agora já, olha, tem duas expressões chaves aí no versículo 2, é o já e o ainda não. Já e ainda não. Aqui que está o paradoxo, o já e o ainda não. Agora, já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar na sua vida, 1 Coríntios 15, Paulo diz que seremos transformados num piscar de olhos. Dá uma piscada aí, isso aí. Num piscar de olhos seremos transformados, seremos semelhantes a Ele, porquanto o veremos como Ele é. Seremos semelhantes a Jesus. O que significa ser semelhantes a Jesus? Seres humanos, como o homem Jesus, como Jesus na sua natureza humana, seremos seres humanos sem mais nenhum pecado dentro de nós. Os piores pecados não são os que nós cometemos, são os que nós não cometemos, mas estão dentro de nós. Estão dentro de nós, nos tentando a cometê-los, o tempo todo. Nos assediando, olha, Hebreus capítulo 12, versículo 1, o pecado que tenazmente, ou seja, constantemente, teimosamente, ininterruptamente, nos assedia. Quando formos exatamente como Jesus, não teremos mais esse assédio interior que o pecado provoca, trazendo desordem para a nossa vida espiritual, na nossa carne, inquietando as nossas almas para cometer algo errado, para agir diferente do que a palavra de Deus ordena, para tentar tomar para nós de novo a direção da vida. Jesus também foi tentado. Jesus também foi tentado. Se fizer uma lista no fim da humanidade, quando acabar a geração de seres humanos, nenhum ser humano mais for gerado, todos os seres humanos que Deus planejou serem gerados, tiverem sido gerados, e acabar a história da humanidade lá no fim do milênio, se fizer uma lista das pessoas, dos seres humanos, que mais foram tentados na história da humanidade, o primeiro da lista será Jesus. Jesus foi o ser humano mais tentado. E de todos os seres humanos, ele não caiu em tentação. Não cedeu à tentação. Ele resistiu a toda a tentação até a morte e morte de cruz. Por isso ele pôde ser transformado no autor da nossa salvação. E isso é o que significa percorrer essa carreira, olhando firmemente para Ele, significa imitando-o nessa obediência. Olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, significa imitá-lo. Paulo fez essa exortação aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser cristãos, Atos 11, 26, quando fomos chamados de cristãos, significa ser imitadores de Cristo. Tem um monte de gente aí que a gente conhece, especialmente no pentecostalismo e no neopentecostalismo, que querem ser imitadores de Jesus no poder de curas e milagres, de coisas maravilhosas. Mas a palavra nos manda ser imitadores de Jesus na santidade. Na santidade.
E muitas dessas pessoas vão até conseguir fazer muitos milagres e curas em nome de Jesus, e mesmo assim não obterão salvação, porque Jesus declarou isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ser imitador de Cristo, tá? Mas é na santidade. Santidade de caráter, santidade de vida, santidade de comportamento. A palavra diz que nenhuma mentira saiu da sua boca. Uma vez eu preguei isso e alguém depois perguntou para mim: pastor, não pode nem uma mentirinha para o gasto? Eu falei: o que é isso, irmão? Está querendo gastar o quê? Então, Jesus, nenhuma mentirinha saiu da sua boca. Nem a mentirinha para o gasto, não existe isso. Filho de Deus, fiel até a morte e morte de cruz. Mesmo tendo sido tentado infinitamente mais intensamente do que qualquer um de nós em toda a nossa vida. E o fato de Jesus ter resistido a toda a tentação, tá, nos dá a certeza de que nós também o podemos. Porque Jesus, para resistir essas tentações, ele não usou a sua natureza divina. Inclusive, isso fazia parte das tentações. O diabo tentou Jesus porque ele sabia que Jesus tinha natureza divina, e ele tentou Jesus para Jesus usar a natureza divina. Muitos de nós, em determinadas ocasiões, diriam assim: se eu tivesse natureza divina nessa hora, eu agia. Mas Jesus reteve e não agiu. Um dia ele foi pregar numa cidade de samaritanos, e todo mundo: não queremos saber de você aqui não, vai embora. Aí o Tiago e o João chegaram: mestre, quer que nós façamos igual Elias? Vamos pedir fogo do céu sobre eles. Elias fez isso lá no Antigo Testamento. E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim aqui para jogar fogo sobre ninguém, não. Parafraseando, ele quis dizer: eu vim pregar o evangelho da salvação. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas eu não vou jogar fogo sobre ninguém agora não, deixa lá para o final da grande tribulação. Na guerra do Armagedon, aí vai ter fogo do céu, mas até lá não. Então, Jesus foi tentado, a usar os seus poderes sobrenaturais, seus poderes divinos, sua natureza divina, mas ele não fez isso, ele não usou a sua natureza divina para resistir às tentações. Ele usou a sua natureza humana para resistir às tentações, para poder ensinar para nós: como eu resisti, vocês também conseguem. Por isso ele disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Eu venci para mostrar para vocês que vocês também podem vencer. Eu dou a vocês o poder de vencer. Lucas 10:19, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quando ele diz para a mulher pecadora: vai e não peques mais, é a mesma coisa que ele diz para nós na nossa conversão. É porque isso é possível. É possível viver sem cometer pecado. Não é possível para nós viver sem o assédio do pecado dentro de nós enquanto estamos aqui. A esse assédio nós temos que resistir. Aí entra o nosso esforço, aí entram nossas orações,
aí entram nossas meditações na palavra, aí entram nossas congregações, os elementos que Deus nos deu para nos fortalecer espiritualmente, para resistirmos. As piores tentações não vêm de fora, as piores tentações vêm de dentro de nós. Tiago capítulo 1, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e o seduz, e acaba concebendo e gerando o pecado. É isso que nós temos que resistir, e como Jesus também resistiu. Jesus, olha só, quem é que tinha que resistir a uma força maior? Nós resistir à força do pecado, ou Jesus resistir à força divina dentro dele? Foi muito mais difícil para Jesus, hein? Foi muito mais difícil para Jesus. A força divina, a onipotência divina que estava nele a todo momento, mas ele abrindo mão de usá-la. Isso que significa no Filipenses 2, né? Que ele não julgou o ser igual a Deus como algo a que tinha que se apegar naquela hora. Isso significa que ele se despojou da sua natureza divina. A natureza divina não saiu dele em nenhum momento, mas ele se despojou no sentido de que renunciou a usar toda essa onipotência em seu próprio favor. Ele só usou da própria natureza humana que ele tinha para resistir. Assim como ele não usou a natureza divina, nós temos que parar de usar a natureza do velho Adão, que ainda está em nós. Não use mais a velha natureza. A velha natureza está em nós para estar crucificada, como Paulo descreveu em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ok? Os mais velhos devem conhecer uma música mundana que fez muito sucesso anos atrás. Não sei quem é mais velho aqui, né? Eu que estou velho. Mas anos atrás tinha uma música que fez muito sucesso aí, talvez vocês nem conheçam, né? Que falava assim: não se reprima. O Evangelho diz: se reprima. Reprima a velha natureza. Essa repressão da velha natureza se chama cruz. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é para reprimir a velha natureza, não fazer a vontade dela, não fazer a vontade da carne. Paulo disse por quê em Romanos 8? Porque não somos devedores à carne para que vivamos segundo a carne. Se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, reprimirdes, crucificar a carne, então vivereis. Aí o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. E aí isso significa ser guiados no caminho, guiados pelo Espírito a toda a verdade. Guiados na palavra. Por isso, Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. E assim nós vamos aprender a andar direito. Faz-me andar direito, faz-me andar no caminho. Como Paulo repetia esse verbo andar em Efésios, Efésios 4:1. Olha, eu vos rogo que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. 3 vezes em Efésios capítulo 5, a primeira vez: andai em amor como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós.
Outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como é que os sábios andam? Como Jesus explicou. Os sábios, os prudentes, são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e praticam, obedecem, e assim edificam sua vida sobre a rocha e vão se tornando cada vez mais, como dissemos ontem, cada vez mais firmes, e inabaláveis na presença do Senhor, e também testemunhando isso para toda a humanidade que nos vê.